Nós vamos para um não convide para a mesma festa, né? Que teve um acerto de contas, é isso? Que pode, inclusive, se transformar numa grande festa, né? Vocês se lembram, em 2017, o Caetano Veloso e a sua esposa, a Paula Lavigne, abriram um processo por danos morais quando Alexandre Frota e perfis ligados ao grupo MBL passaram a acusar o Caetano de pedofilia após a recuperação de uma entrevista de 98 da Paula para Playboy, em que ela afirmava ter perdido a virgindade com o marido aos 13 anos de idade. Pois é, em outubro daquele ano, o juiz determinou que o Frota e o MBL tinham que retirar os conteúdos das redes sociais. Aí, no mês seguinte, o Frota foi condenado a pagar uma indenização de 60 mil. Aí teve uma decisão de março do ano passado que atualizou esse valor para cerca de R$ 94.500, que agora foram pagos por Alexandre Frota, que não só pagou, como deu uma declaração para o Splash dizendo o seguinte: quero me desculpar com o Caetano, sou fã, amo Caetano e não sei como fui capaz de agir assim. Tive um relacionamento importante com a Paula na minha vida, me ajudou muito, ela, a mãe, a irmã Kiki. Espero que Caetano, que conheci em 82, vire essa página e que um dia a gente possa se encontrar. A vida é feita de ciclos, fico feliz de encerrar algo que foi inconsequente da minha parte. Caetano, I love you. Ele estava parafraseando aí, não sei, a Marisa Monte. Tô brincando. Mas então, parece que ele quer, enfim, voltar até ser amigo do Caetano Veloso. Não sei se ele foi, ele fala de 82 aí, quem sabe, acho que eles já tinham aí uma amizade. Se arrepende e pagou a quantia aí decretada. E aí, Filipão, me conta. Eu acho que ele ficou com medo de pagar mais 94, né? Eu acho. Então é mais fácil você ir e falar Caetano, I love you, do que realmente pagar mais 94. Não, mas brincadeira à parte, eu acho que ele foi, na época, realmente mega inconsequente quando você fala que o Caetano Veloso é pedófilo por ter se relacionado, né, com a Paula Lavigne, que na época só tinha 13 anos de idade, e estava consciente do que estava fazendo, né? Ele não foi lá e estuprou a Paula Lavigne ou pegou a Paula Lavigne à força, não. Eles foram lá e se relacionaram. Na época ele tinha 54 anos, eu acho isso, né, Paulinha? O Caetano Veloso, né? Tinha 54 anos. Mas até aí eu acho que o Frota foi bem feliz aí nessa postura que ele teve, nessa declaração. Mas ele tinha 54 e ela tinha 13? 54. Não, era uma diferença. Teve ampla discussão. Bem forte. O Vini quase vai apurar a diferença de idade. Né? Apura aqui, Vini, pra gente a diferença de idade. Ele vai pegar trazer o número essa diferença certa. Mas né? tinha muita discussão em relação a quando e com que idade seria ou não consensual. Ele tem 80 anos e ela 53. Muito aqui. 30... Ele tem 80 e ela 53. Então, quase 30 anos de diferença, é isso? Mas, 27 anos. mas aí ele o tinha ponto é quando começou. 40 anos, né? Dá 40. 40 anos e ela 13 Ele tinha 40 anos e ela 13. Mas o que se discutiu muito foi essa questão com que idade é consensual ou não é consensual. Sim. A família dela, acho que sabia de toda essa relação deles também. Enfim, discutiu-se muito isso na época. A Paula Lavigne está com 53 agora, não é? Não, o Vini vai apurar. Ela está com 53. A gente já trouxe a diferença. Agora, Ela tá com 53 foi, agora. Paulinho? Não, minha dúvida, tá? Bom, no Brasil, a idade de consenso é 14 anos. Menos de 14 anos, você não tem capacidade de consentir ato sexual. Aqui nos Estados Unidos, na imensa maioria dos estados, a legislação varia por estado, é de 18 anos, tá? E aí eu digo o seguinte, um homem de 40 anos que tem atração por uma menina de 13 anos, como é que chama? Mas até aí, olha, em relação... Não, tem que ter um nome pra mas isso, assim, né? se ele fosse pedófilo, ele não estaria até hoje só atrás de crianças, porque a mulher dele envelheceu, ele tá junto com ela até hoje. Então é o seguinte... Eu não tô dizendo que esse seu pensamento faz... Eu não tô dizendo que você está errado em debater isso. Não estou dizendo que você está errado, Paulo, em debater isso. Isso é uma questão... No Brasil, a lei, eu não sei quando que começou a valer, mas é 14 anos, de fato são 14 anos. Aí tem que entender, a relação já era sexo ou foi uma relação, a princípio, outro tipo de relação e o sexo começou não, mas eu não sei de nada. Guga, mas esse ponto, o Paulo, esse ponto que o Paulo trouxe é um ponto interessante porque é o seguinte, a definição de pedófilo, ela independe do consentimento. O pedófilo, isso não é o Paulo que está trazendo. O que é a pedofilia? A pedofilia é o cara que sente atração por um menor. Ponto.
Isso é pedofilia. Ele está hoje com a maior. Ponto. Ele está até hoje com a mesma mulher. Mas a pedofilia, ela não necessariamente julga a quantidade de tempo que uma pessoa está ficando com a outra. Não, a pedofilia é o seguinte, se você é maior, sentiu atração por um menor, você é enquadrado nisso. Já é, sim. Claro. Isso ou não? Ou estou errado? Por isso que eu não entendo a condenação. Eu não entendi a condenação. Condenação é pelo quê? Ela disse... Ela pode ter mentido, mas ela diz que quando ela tinha 13 anos, ela começou uma relação com o Caetano. Inclusive ela deu essa entrevista na Playboy, né? Na Playboy. Foi. É que naquela época as coisas eram mais liberais, mas ele tinha 40 e ela 13. Um homem de 40 anos se relacionou com uma menina de 13. Aí alguém vai e fala, fulano de tal, pedófilo. Por que essa pessoa tem que... Existe uma coisa no direito que se chama exceção da verdade. Não existe calúnia, injúria ou difamação se você está falando algo que é verdadeiro. E eu não estou aqui... Mas eu acho que daí, Paulo, eu acho que a defesa, né, eu queria entender a defesa. Eu também queria entender, porque na verdade... Eu vou trazer o que o juiz colocou na determinação dele, tá? Aspas do juiz na condenação para esse pagamento. Ele diz o seguinte, olha, verificando as publicações indicadas pelo demandante em sua petição inicial, é possível extrair em exame superficial que foram dirigidas ofensas caluniosas e injuriosas à pessoa do requerente, o que traduz, a princípio, abuso do direito à livre expressão, manifestação conferido pela Constituição Federal. Então, essa é a determinação aqui do juiz que veio aí trazer essa condenação. Em nenhum momento ele julga o crime, né? Mas qual é a calúnia? Em nenhum momento, é verdade, em nenhum momento ele julga o crime de pedofilia. Não, ele julga... Não, julgar o crime de pedofilia ele não pode mais que, se você imagina, até tenha prescrevido. Uma coisa que aconteceu, sei lá, em 1900 e... Lá vai bolinha. Sim. Mas não é nem isso. Está falando de ofensas caluniosas e injuriosas à pessoa do requerente, como se as postagens, que são essas, mas só é calúnia se for como mentira. Pedófilo, ele categoriza aqui o juiz. Eu estou falando só da posição do juiz, gente. Aqui ele categoriza como ofensas caluniosas e injuriosas à pessoa do requerente. Então ele caracteriza como abuso do direito à livre expressão e manifestação. Então, aí eu acho que a defesa da Paula Lavigne deve ter ido em cima do sexo consensual, enfim, alguma coisa do gênero, entendeu? Mas mesmo sendo consensual, mesmo sendo consensual, é muito estranho, né? Um homem de 40 anos se relacionar na época com uma mulher de 13 anos, né? Mas eu acho qual que era a lei na época, porque a gente está falando de outra Constituição, não de 88. Você é a favor? Eu não sei, não sou a favor, eu só quero entender se ele conseguiu se resvalar em algum argumento jurídico. Vai que era 13 anos, não sei, a gente tem que olhar isso também. Vai que era 13. O Código Penal não mudou. Código Penal mesmo. Desde a década de 50. Sim, o Código Penal mesmo. Eu não sei se tinha algum tipo de jurisprudência. Mas olha que bizarro. Me lembrou agora da história que a gente debateu aqui sobre a menina que tinha sido estuprada. E depois a gente ficou sabendo que era pelo primo, algum parente próximo aí, que morava na mesma casa, enfim, e tinha 14 anos. Ela tinha 12, se não me engano, e o menino tinha 14. E a esquerda enquadrou isso como estupro. Só que agora, nessa questão do Caetano, eles não consideram que é uma coisa errada também. O cara tinha 50, a menina 13. Agora a gente não pode deixar de levar em consideração que o José Dumont, que é o ator... É bizarro, né? É bizarro. Pra mim... Porque se relacionou... Então, quer dizer... Então, ele também... Ele pode ser livre, enfim... Porque isso, para mim, são predadores, né? Quando você, principalmente, se relaciona com um menino ali de 12 anos, né?